Você sabe por que toda vez que um exercício cita a densidade, ele coloca a temperatura, em geral 25 graus Celsius, que é a chamada temperatura ambiente? Por que isso acontece? Porque eles são obrigados a dar essa indicação. Então, se você tem essa dúvida, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Mais um vídeo onde vamos falar da propriedade densidade. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fatores que interferem na densidade de uma substância. É verdade, tá? A gente pode ter a mesma substância, porém com densidades diferentes. E que fatores que interferem nisso para ter essa diferença no valor da densidade? Se é o primeiro vídeo seu assistindo aqui no canal, se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos mostro aos meus alunos um jeito diferente, prazeroso de aprender química. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça. Taca o dedo aí no botão vermelho, inscreva-se no canal, ative as notificações, seja um dos meus primeiros alunos a receber as novidades do tutorial de química. Bom, vamos lá então para as propriedades. Olha só. Eu vou enumerar aqui 3 fatores que interferem na densidade. O primeiro fator, e o fator óbvio, o tipo de material, tá? Lembra que densidade é uma das propriedades específicas da matéria. O que é a propriedade específica? É aquela propriedade que identifica a matéria. Então, se eu tenho de repente um sólido no laboratório e não sei o que é, se eu medir a massa desse sólido e o volume e souber que é uma substância pura, eu vou identificá-lo pela densidade. Lembrando que densidade é a massa pelo volume, tá? Então aqui eu vou te mostrar uma tabela, olha só. Eu tenho a tabela aqui onde eu coloco o material e as suas densidades. Nós vamos ter aqui o ósmio como um dos materiais, uma das substâncias puras com a maior densidade que nós conhecemos, as substâncias naturais. 22,6 gramas para cada ml de ósmio, tá? O ouro, 19,3 gramas. O chumbo tem uma fama danada, né, de ser muito denso e tudo mais. Ó, a densidade dele perde para o ouro e para o ósmio. Olha lá, 11,3 gramas por ml. Então mudou a substância, muda a densidade. Vale lembrar isso daqui, ó. Densidade é massa pelo volume, tá? Então isso quer dizer o quê? Se eu tiver a mesma massa, o mais denso é o que ocupa o menor volume. Por que as canetas tinteiro, o bico delas, a ponta da caneta tinteiro, a ponta dela é de ósmio? Porque eu preciso de uma ponta pesada, mas que ocupa um pequeno volume. Então eu uso o quê? Um material extremamente denso, tá? Agora uma curiosidade legal, tá? Eu sei que não tem a ver, mas uma curiosidade só para você entender. Existia um programa, antigamente apresentado pelo Silvio Santos, que era o Show do Milhão. Olha que loucura. E lá ele falava assim no programa: você vai ganhar R$1 milhão em barras de ouro. E aí ele catava a maleta, levantava uma maleta e mostrava a maleta com barras de ouro, tá? Ô, gente, aquela maleta, olhando ali pela TV, ela devia ter mais ou menos uns 2.000 ml, 2 litros. Pega a densidade do ouro aqui. 19,3 por ml. Quer dizer, 19,3 gramas por litro. Então quer dizer que o Silvio Santos estava levantando uma maleta com uma mão só, que tinha ali quase 40 quilos de ouro. Nossa, Everson, não conheço esse rapaz, esse Silvio Santos. O cara era forte pra caramba. Óbvio que não. Quem não conhece o Silvio Santos, né? Óbvio que não. Na verdade, aí até um dia eu vi uma vez numa revista, aquelas revistas de fofoca, né? Vou voltar aqui pra tela. Eu vi uma vez assim: descobrimos, a maleta do Show do Milhão não tem barras de ouro. Falei, meu Deus! E eu achando que ele levantava quase 40 quilos, né? A maleta do Show do Milhão tem pedacinhos de madeira recoberto com papel dourado. Falei, Não, fala a verdade. Quem já conhece o princípio de densidade sabia disso há muito tempo, né? Então, mudou o tipo de material, muda a densidade. Um outro fator, a temperatura.
Por isso que eu comecei a aula falando da história da temperatura dos 25 graus, tá? Muda a temperatura, ou no caso dos gases, a pressão, e aí você tem alteração na densidade. Vamos lembrar aqui o seguinte: densidade, de novo, é massa pelo volume. Se você aumenta a temperatura, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, temperatura, o tesão, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vai ocorrer dilatação. Então, se ocorre dilatação, isso provoca o quê? Aumento no volume. E se o volume aumenta, isso vai provocar uma diminuição na densidade. Aí vem aquelas questões que a gente vê às vezes em vestibular, o cara fala assim: olha, você vai abastecer teu carro, né, com combustível. O que é mais interessante, abastecer ao sol do meio-dia ou à noite? Ó, pensa, né? Porque você vai queimar combustível que vale a quantidade de matéria. Só que o combustível é vendido em volume, entendeu? E o que vale é a quantidade de matéria. É óbvio que o tanque no posto ele é enterrado e tudo mais, exatamente para quê? Para não ter essas grandes variações de volume. Se não fosse assim, tava todo mundo de madrugada abastecendo o carro. E nunca você ia ver posto vazio ao meio-dia, né? Mas ele é enterrado exatamente para evitar esse tipo de variação. Vou te dar um exemplo aqui mostrando algumas densidades. Isso daqui é da água. Essa tabela aqui está falando da água, tá? Densidades da água. Olha quando que a densidade da água realmente é a temperatura de 4 graus. De 4 graus, tá? Pô, Everson, mas por que ela vai aumentando e depois diminui? Aí a água é um caso muito específico, porque a água, você sabe, ela faz ligação de hidrogênio. Entendeu? Então, mais próximas moléculas, as ligações de hidrogênio vão interferindo. O que eu quero que você veja apenas nessa tabela é a diferença. Variou a temperatura, a gente arredonda da água para 1. Né? Se pegar 25 graus é 0,99, a gente arredonda para 1,0 a densidade da água. Ok? Então, temperatura e pressão. Por isso que nos exercícios ele fala da temperatura. E o estado físico. O estado físico. Você sabe muito bem, voltando no caso da água, que o gelo é menos denso do que a água líquida. O gelo, ele é menos denso. Se ele é menos denso, o que vai acontecer? Se eu tenho lá um copo com água e gelo, então tá lá, a água que é mais densa vai ficar embaixo e os cubinhos de gelo ficam em cima. Não é isso? Aí vem essa observação. A única substância que isso acontece, que o sólido é menos denso que o líquido, é a água. É a água. E isso é explicado, depois eu comento isso lá em ligação de hidrogênio, tá? Você procura a aula aí nas ligações, ligação de hidrogênio eu comento isso. Isso é o caso da água, tá? Que gera essa diferença. Maravilha, beleza, tá tranquilinho? Então tá bom. Tá? Gostou da aula? Não esquece, deixa teu like. Você sabia que você deixar o teu like, qualquer atitude sua, deixar o like, comentar, faz com que o YouTube leve esse vídeo, leve o canal para mais pessoas que estão precisando aprender química de um jeito prazeroso. Então, deixa seu like, não é para mim não, é para mostrar esse canal para os outros também, que também merece, assim como você. Tá bom? No mais, bons estudos!